eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações que são recomendadas. Se o professor enviar algo para ser lido antes, leia, escolha um lugar tranquilo para assistir sua videoaula e faça as atividades com base na videoaula. Hoje eu vou fazer a correção, dar continuidade à correção das atividades que eu deixei na última videoaula. Então, eu vou fazer a correção do texto 2. Além da terra, além do céu. Carlos Drummond de Andrade. Além da terra, além do céu, no trampolim sem fim das estrelas, no rastro dos astros, na magnólia das nebulosas. Além, muito além do sistema solar, até onde alcançam o pensamento e o coração. Vamos conjugar o verbo fundamental, essencial, o verbo transcendente, acima das gramáticas, e do medo, da moeda e da política, o verbo sempre amar, o verbo pluriamar, razão de ser e de viver. Questão 1. Compreensão inicial. Como uma das características principais dos poemas é a sonoridade, vamos ler em voz alta o poema Além da Terra, Além do Céu. Antes de iniciar a atividade, combine com os colegas e com o professor diferentes formas de fazer a leitura expressiva do poema. Procure pronunciar claramente as palavras. Então, nessa atividade, como nós estamos fazendo em casa, você poderia voltar ao texto e você mesmo fazer essa leitura novamente. Mais rápida, mais devagar, com um tom de voz mais alto, com um tom de voz mais baixo, não tem problema. Era só fazer a releitura, ok? E a número 1 é somente isso, tá? Para vocês perceberem essa expressividade. Quando eu li para vocês esse poema, não sei se vocês repararam, que eu tentei dar um tom diferente do que quando nós lemos ou quando eu leio um texto em prosa, ok? Releia estes versos, além da terra, além do céu, no trampolim sem fim das estrelas. Observe as palavras destacadas, elas ajudam a compor uma ideia de lugar. Responda no caderno, que ideia de lugar esses versos passam para você? Então aqui eu tenho uma sugestão de resposta, você não precisa apagar a sua, ok? Se estiver dentro do contexto, está correto. Sugestões. Lugar muito, muito distante da terra, tá? Porque fala assim, além do céu, né? No trampolim sem fim, ok? Releia este verso. Na magnólia das nebulosas. Em seguida, observe as duas imagens. Eu tenho duas imagens, nebulosa, trífida, imagem divulgada pelo Observatório Europeu do Sul. Trífida significa dividida em três lóbulos que compõem a nuvem gigante. E aqui eu tenho a flor da magnólia. As imagens podem nos ajudar a entender a provável relação que o poeta fez entre as palavras magnólia e nebulosa. Que relação pode ser essa? Responda no caderno. Então, aqui tem uma sugestão. Nessas imagens, a relação pode ser feita pela aparência de flor que uma nebulosa pode assumir. Assim, considera-se a imagem de nebulosa como se fosse uma flor, ok? Converse com os colegas e professor. O que significa conjugar um verbo? No poema, o que pode significar conjugar os verbos pluriamar e sempre amar? Conjugar um verbo é falar ou escrever o verbo flexionando no tempo, pessoa e modo, que nós já vimos isso várias vezes dentro de sala. Possibilidade de sentido no poema. Pôr em prática na vida as ações sugeridas por pluriamar e sempre amar.
em todos os tempos, modos e pessoas. Linguagem e construção do texto. 1. Cada linha do poema é um verso. É um conjunto de versos, é chamado de estrofe. Nós vimos isso, né? Você observou que o Haikai é um poema de uma estrofe com 3 versos. Quantas estrofes e versos há no poema de Drummond? Responda no caderno. Então, eu tenho, lá em cima, vamos voltar. Eu tenho apenas uma estrofe, porque eu não tenho separação desses versos. Então, uma estrofe. E quantos versos? Ó, se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu conto até com esse vamos aqui. Então, eu tenho uma estrofe e 14 versos, ok? Um dos recursos empregados nos poemas para criar o efeito de sonoridade é o uso de rimas. Em grande parte dos poemas, as rimas ocorrem no final dos versos. No poema Além da Terra, Além do Céu, as rimas ocorrem de forma um pouco diferente. Então, aí ele está me pedindo para mostrar para ele, ó, letra A, transcreva no caderno 4 pares de rimas e diga como elas acontecem nesse poema. Então, eu tenho uma sugestão de resposta aí. Trampolim, sem fim. Rastros, astros. Solar, conjugar. Sempre amar, pluriamar. Ser e viver. Nesse poema, as rimas ocorrem também no meio dos versos. Essa é a diferença. B. Nas palavras rastros e astros, que outro recurso foi empregado além da rima? Aproximação de palavras semelhantes na escrita. A palavra astro está dentro da palavra rastro, ok? 3. Na linguagem poética, há maior liberdade no uso da língua. Em Além da Terra, Além do Céu, o poeta criou palavras. Ele fez o quê? Neologismos. Sempre amar e pluriamar. Essas palavras não existem no dicionário dessa forma. Mas é possível perceber que elas foram criadas de outras já existentes e encontrar o significado dessas partes que as compõem. Sempre mais amar e pluri mais amar. As palavras criadas para produzir novos sentidos a partir de palavras já existentes, na mesma língua ou não, são chamadas de neologismo. Eu já comentei sobre isso em sala de aula. Refletindo sobre o significado dessas partes, explique o que podem significar esses neologismos. Se precisar, busque o significado das partes no dicionário. Então, aqui, ó, eu tenho a resposta da 3. Sempre, em todo o tempo, continuamente, sem cessar, constantemente. Pluri, eu já falei também sobre isso. É um prefixo que significa vários, muitos. Amar é gostar muito, querer muito bem, sentir ternura ou paixão, tá? Sempre amar, amar constantemente, amar continuamente, amar em todos os tempos, pluriamar, amar muitas pessoas, amar de várias formas. Pelo próprio contexto do poema, amar sem preconceito, sem limites, isso é, acima das gramáticas e do medo e da moeda da política, ok? 4. Transcendente quer dizer algo que é superior, que eleva acima de limites, que está além de outras coisas. Responda no caderno que palavra no verso a seguir tem sentido semelhante a transcendente. Então é acima, ok? O verbo transcendente acima das gramáticas. Então vai ser acima. 5. Cite mais 2 palavras do poema que exemplificam a ideia de transcendente. Seria além e sem fim. Converse com os colegas sobre a provável razão de o poeta dizer que os verbos sempre amar e pluriamar são essenciais e estão acima das gramáticas, do medo, da moeda.
Depois façam um registro coletivo com as conclusões. Então, eu vou dar uma sugestão. Você poderia fazer sozinho e eu vou fazer uma sugestão. Esses verbos podem ser essenciais para transmitir a ideia de amar sempre, muitas pessoas de várias formas, sem preconceitos, mantendo-se acima de qualquer norma e posição social. Hora de organizar o que estudamos, então vocês teriam que completar os quadrados. Olha, copie em seu caderno o esquema a seguir, completando as palavras listadas no quadro abaixo. Eu tenho que usar as palavras estrofe, sensibilidade, jogos de palavras e sonoras. Então vamos lá? Poema, gênero textual, que geralmente é organizado em versos e estrofes. Essa foi fácil, né? Intenção, finalidade, sensibilizar, criar efeitos de sentido com jogos de palavras, provocar emoções e sentimentos. Linguagem, construção, musicalidade, combinação, sonoras com as palavras. Ritmo, linguagem figurada, estrutura. Leitor, público-alvo, pessoa interessada em textos que despertam a sensibilidade, ok? Vamos passar para a correção da página 119, tá bom? Outras linguagens, poemas concretos. Agora você vai ler 2 poemas que estão dispostos de maneira bem diferente do que você já leu nesta unidade. Observe a forma de cada poema e levante hipóteses sobre a provável razão de o autor construí-los desse modo. 1. Leia o poema ao lado, ó. Velocidade. Converse com os colegas e o professor sobre como o poeta conseguiu expressar a ideia de movimento veloz. Gente, como? Com a letra V, tá? Então, você teria que colocar que a velocidade, né, vem que da letra V, que forma um triângulo no campo oposto às outras letras. Então, foi com a letra V, ok? Observe o arranjo visual do poema ao lado e o jogo com as palavras. Leia-o em voz alta para perceber a aproximação entre os significados das palavras. Converse com os colegas e o professor sobre a disposição dos versos. Olha, o tamanduá se espanta com o tamanho do A. Então, na letra A, são 4 versos e o alinhamento é feito pela última letra A de cada verso, ok? O que acontece com a letra A ao longo do poema? A letra A vai aumentando de tamanho, tá? Como diz lá o meu título, o tamanho do A. O jogo de palavras que provoca efeito humorístico é o qual? O jogo sonoro entre o tamanduá e o tamanho do A, que tem sonoridade parecida, ok? Gêneros literários e não literários, eu falei com vocês, né, na última videoaula, o que é e qual é a sua diferença, tá? Então, vamos para a nossa última correção sobre gêneros literários e não literários. Converse com os colegas e o professor comparando o texto A com o texto B, referindo-se a estes textos aqui, ok? Letra A. Em qual dos textos predomina a intenção de emocionar o leitor e qual deles prevalece a intenção de informar? Então, no texto A, a intenção principal é emocionar, porque é uma poesia, um poema, tá? Sensibilizar de forma poética. E no B, o objetivo é informar, comunicar um fato verídico, ok? Em relação à forma, qual a diferença fundamental entre os 2 textos? Então, em relação à sua forma, qual é a diferença, gente? O poema ele é composto por quê? Por versos, por estrofes, e o texto em prosa, ok? Seguidos de quê? De parágrafos. Bom, qual dos 2 textos você considera mais objetivo? Lógico que é o B. Por quê? Porque ele traz uma informação, tá bom? Embora ambos, né,
tragam uma situação de pobreza, né, de lixo, o B traz informação, tá? O que há em comum entre o assunto abordado nos dois textos, eu até já falei, é o que fala sobre o lixo, né? Aqui, ó, maior lixão irregular tem crianças em condições degradantes perto do Planalto. E aqui, desistência, tá? Se você ler, você vai remeter ao quê? Que fala sobre isso também. Aqui, ó, ambos tratam da situação de pobreza, em que muitas pessoas se encontram e do lixo, tá bom? De acordo com a situação comunicativa, o autor produzirá um texto mais objetivo ou mais subjetivo. Se tiver caráter mais informativo, com fatos comprováveis, verídicos, observáveis, será um texto mais objetivo. O texto, maior lixão irregular, tem crianças em condição degradante perto do Planalto, que faz parte de uma notícia apresentando fatos comparáveis, verídicos, é um gênero não literário. Está escrito em prosa. Se for mais artístico e imaginativo, será um texto mais subjetivo. O texto Desistência, de Mário de Norá, é um poema em gênero literário, assim como todos os poemas que você analisou nesta unidade. Está escrito em versos. Essas escolhas determinarão se o gênero textual é literário ou não, que foi o que eu expliquei na última aula. 2. Imagine um leitor para cada um dos textos e converse com os colegas. Que tipo de leitor gostaria de ler o texto A e que tipo de leitor gostaria de ler o texto B? Bom, eu acredito que para quem gosta de poesia, de poemas, lógico, vai querer ler o primeiro. Para quem gosta de informação, o texto 2, ok? Poesia, um pouco de história. Eu falei sobre isso na última aula, mas eu vou ler novamente. A data provável do primeiro poema escrito em língua portuguesa de que se tem registro foi em 1198. Esse poema foi composto por ser cantado. Na época final do século XVII, os poemas eram cantados e acompanhados de instrumentos musicais, como a flauta, o alaúde, o tambor, a gaita, a viola, a harpa. Por isso, são conhecidos como cantigas. Os principais a cantar esses poemas foram trovadores ou menestréis, ok? Então, aqui eu tenho exemplo disso, ó. Ondas do mar de Vigo. Ondas do mar de Vigo, sabeis do meu amigo? E a Deus se virá cedo, ondas do mar levado. Sabeis do meu amado? E a Deus se virá cedo. Sabeis do meu amigo e por quem eu suspiro? E a Deus se virá cedo. Sabeis do meu amado porque tenho cuidado? E a Deus se virá cedo. Então aqui eu tenho uma pergunta. Esse tipo de composição é chamado de cantiga de amigo, ok? E agora respondo, o que garante musicalidade a essa cantiga? A musicalidade é garantida pelas rimas e pela repetição no verso. E a Deus se virá cedo, ok? Até falando você consegue ver que existe essa musicalidade. Olha, ondas do mar de Vigo, sabeis do meu amigo? Parece mais um canto, por isso que é uma cantiga de amigo, tá bom? Gente, eu vou parar por aqui com as correções. Ah, não, falta essa aqui. Eu também pedi a página 122, é a última. Cantigas nos dias de hoje. Leia e, se possível, ouça e cante a letra da canção a seguir. Ela mostra uma produção contemporânea com influência da cantiga trovadoresca. Cantiga, Zé Cabaleiro. Flower, não é flor, mas eu te dou meu amor. Little flower, sete cravos, 7 rosas. Liro, liro, lê, liro, liro, lá. Girândolas, girândolas. Give me your love. Love me alive. Lave-me leve. Leve-me leve. Nas asas da borboleta. Leta. Que borboleta bole, bole. Sol que girassole. Sole mio amore. Flore me now and forever. Nevermore flores. Nevermore flores. Gente, olha que interessante essa poesia, essa cantiga aqui transformada em poesia. Ele brinca o tempo todo com as palavras. Aqui no canto eu tenho a tradução.
porque eu tenho várias palavras que vêm da língua inglesa, little, flower, né? Eu tenho love, eu tenho forever, now, todas essas, more, são da língua inglesa, que provavelmente vocês conhecem. E tenho também aqui uma parte de italiana, sole mio amore. Então ele brinca, né, com as palavras, com as várias traduções que eu tenho. Ele faz essa brincadeira muito interessante. Compare a canção de Zé Cabaleiro com a cantiga de Amigo Ondas do Mar de Vigo e converse com os colegas e professor sobre as questões a seguir. Em relação ao tema, que semelhanças há entre a cantiga de Amigo e a canção de Zé Cabaleiro? Ambos os textos têm temática romântica, ou seja, falam de amor. Na cantiga de Zé Cabaleiro, o que confere a musicalidade? A musicalidade pode ser percebida nos versos little, little, lay, little, little, lá, girândolas, girândolas, nas asas da borboleta, leta, que bole, borbole, bole, bole, e no jogo de palavras, love me alive, love me leve, sol que gera sole, sole mio amore, ok? Então agora sim eu terminei as correções. E na próxima aula nós vamos estudar sobre os recursos estilísticos. Bom, nossa aula termina por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.